A paz do Senhor, meus irmãos. Peguem suas Bíblias, abrem 1 Coríntios, capítulo 4, e vamos começar a leitura da Palavra de Deus. Nós estamos aqui para ler o livro de Coríntios, como assim o Senhor nos ordenou, para começar esse ano lendo esse livro. Então, o livro de Coríntios é um livro para uma igreja muito abençoada, debaixo da graça do Senhor, mas também muito pecadora. Então, aqui no capítulo 4, começa a exortação de Paulo para a igreja. Ele começa a agir de uma forma, a falar de uma forma um pouco mais dura com a igreja. Por quê? Porque às vezes a gente precisa levar um choque. Então, ele coloca uma realidade no povo de Coríntios. Então, pegue suas Bíblias, vamos ler capítulo 4, verso a partir do 1. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Então, ele tá falando assim, que vocês nos considerem, que a gente saiba, que está guardado em nós os mistérios de Deus. Que os homens olhem para a gente e vejam isso. E no demais, requer-se-nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Porém, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado de vós, ou de algum juiz humano. Nem eu, tampouco a mim mesmo me julgo. Então, ele está falando para eles assim, porque eles estavam falando, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, porque eles estavam julgando de quem eles gostariam de ser, julgando a atitude de cada um, o que cada um falava, como cada um se comportava. Então ele fala assim, quem é você para me julgar? Aqui ele está falando, nem eu me julgo. Aí ele fala no verso 4, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso estou justificado, pois o que me julga é o Senhor. Então ele fala assim, eu tenho muitas coisas para mudar, sim. Eu sei, só que quem me julga é o Senhor. Não é, eu não me julgo e você também não tem o direito de me julgar. De sorte que nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Quando o Senhor vier, e que está muito próximo, vai ser manifestado o que está dentro do coração de cada um. Porque existe muitos homens de Deus que se falam que é de Deus, utilizando da fé, utilizando da boa fé, para conseguir dinheiro, para conseguir fama, mas não tem como julgar, entendeu? Não adianta a gente dar a nossa palavra de julgamento. Por quê? Porque quando que isso vai ser manifestado? Vai ser manifestado na volta do Senhor. O Senhor, esses dias eu vi uma profeta fazendo uma profecia contra grandes homens, assim. Não julgo ela também, mas aqui Paulo fala, quando vai ser julgado? Quando vai ser julgado? Porque muitas vezes através desses homens, também muitas pessoas chegam. Em outra parte da Bíblia está assim, deixa que se manifeste, que se cresça o joio no meio do trigo, porque eu vou enviar os meus anjos para que colha. Se a gente arrancar agora, muito trigo vai ser morto junto com o joio. E quando o Senhor vier, somente o joio vai ser arrancado do meio do trigo. Então, não temos a ordem do Senhor de julgar. Não temos, pela palavra do Senhor, não temos o direito de julgar. E eu, irmãos, acomodei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais e não presumais do que está escrito, quem por causa de outro e se não ensoberbeça contra o outro. Porque
quem te diferencia? E o que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebesse, por que te gloria, como se não houveras recebido? Já estais fartos, já estais ricos, sem nós reinais. Quisera Deus que reines mesmo, para que também nós reinemos convosco. Então, aqui no meio deles, tem algumas pessoas que se acham a última bolachinha do pacote, que se acham tão santos que estão julgando os outros, que estão julgando não só os outros, mas inclusive Paulo, Apolo, estão julgando a sua liderança. Então, eles se acham tão perfeitos, tão cheios de Deus, que estão reinando, que o Senhor fala com eles, que eles começam a humilhar o próximo, a humilhar as pessoas, a se achar diante dos outros a ponto de condenar. É isso que Paulo está falando aqui. E quisera Deus, Paulo fala, que vós reineis mesmo, que também, porque daí nós também reinaríamos convosco. Por quê? Porque Paulo é o pai deles na fé. Paulo foi que levou a palavra. Paulo e Apolo foram que levaram a palavra. Então, se eles estivessem realmente reinando, Paulo também estaria. Por quê? Porque Deus é justo. Aí ele continua no verso 9. Porque tenho para mim que Deus, a nós, que somos os apóstolos, tem exposto últimos, como já condenados à morte, pois estamos feito espetáculo do mundo, dos anjos e dos homens. Ele está falando aqui do quão difícil é a vocação dele. Do quão difícil é a vocação de ser apóstolo. Mas não só dele, mas de todos os apóstolos que caminharam com Cristo. Nós somos loucos por amor de Cristo. E vós, que era o povo de Coríntios, vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes. Vós ilustres e nós vis. Ele tá falando assim que como que o mundo o recebe. Como que as pessoas o recebem. Como se eles fossem os últimos. Então, o quanto ele pena sobre isso. No versículo 11 está escrito assim, ó. Até esta presente hora sofremos fome, sede, estamos nus, recebemos punhadas, que é punhaladas, né? E não temos pousada certa, eles não têm nem onde dormir, eles não têm casa, eles não têm onde recostar a sua cabeça, como Jesus disse. Quer me seguir? Segue, mas eu não tenho aonde encostar a minha cabeça. Então, eles seguiram a Jesus e eles também não têm aonde pousar certamente. E trabalhamos e obramos com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos. Somos perseguidos e sofremos. Somos blasfemados e rogamos até o presente. Temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. O quão perseguido foram os primeiros apóstolos. O quão perseguido. Na verdade, hoje, o povo de Deus ainda é perseguido, principalmente os homens de Deus. Nós vemos grandes homens sofrendo grande perseguição, até pela igreja mesmo. Ministros de louvores sofrendo perseguição pela igreja, caindo da fé por conta da igreja, da perseguição de dentro para fora que vem. E aí, quando isso acontece, que a pessoa não aguenta, nós estamos vendo que o mundo acolhe essas pessoas. Ela começa a sofrer perseguição dentro da igreja e o mundo acolhe essas pessoas. Só que aqui, ele está falando assim, ele não afastou, ele não caiu da fé. E por isso, a perseguição que ele sofre por conta da palavra da cruz, por conta de que eles iam espalhar o evangelho. Então, qual é a perseguição que nós, ministros de Deus, sofremos por conta do evangelho? No versículo 14, está escrito assim, ó. Eu não escrevo estas coisas
para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. Ele está falando, cuidado com o que você tem falado, cuidado contra quem você tem se levantado, cuidado com como você tem se levantado para julgar, cuidado, porque ainda que vós tivesseis 10.000 anos em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Ele está falando, eu sou o vosso pai da fé. Vocês estão querendo abandonar a palavra da fé para seguir outros, para seguir outro? Só que ainda que vocês vão e que vocês sigam outro, porque ele fala mais para trás que ele colocou o fundamento e outro pode dar o crescimento, que é Deus quem dá, quem outro pode, né, um edificar, o outro pode dar a continuidade na obra, mas quem dá o crescimento é o próprio Espírito Santo. Então ele fala assim, pode ir, só que eu sou o pai de vocês da fé, porque eu vim aqui, fui eu quem trouxe a palavra de Deus. Portanto, admoesto-vos que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por todas as partes ensino em cada igreja. Mas alguns de vós andam inchados, como se eu não houvesse ter que ir aí. Alguns de vós tá tão cheio acha que tem tanto Cristo que não precisa de Paulo. Porém, em breve eu irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então conhecerei não as palavras do que andam inchados, mas a virtude, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Que quereis? Irei para vós. Vocês querem que eu vá para vocês com vara? Ou com caridade, de espírito e de mansidão? Então, vocês querem que eu vá para vós para corrigir vocês? Ou vocês querem que eu vá para vós com amor? Então, meus irmãos, Paulo começa aqui no capítulo 4 a exortar essa igreja para que eles não estejam tão inchados achando que eles são, nossa, eu tenho fé, eu sou sozinho. Esses dias eu fui conversar com uma pessoa e ela falou assim, ela estava muito machucada pela igreja e ela falou assim, eu não preciso da igreja, minha fé não muda em nada. Muda, meus irmãos, muda. Nós sozinhos não somos nada. Nós sozinhos somos inchados de nós mesmos. Jesus nos chama de membros. Membros por quê? Porque um depende do outro. A boca depende do olho. A mão depende do pé. Então, nós somos interdependentes. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Nós não estamos aqui para falar mal de ninguém. Nós estamos aqui para falar do amor de Deus. Bendito é os pés do mensageiro que anuncia a paz. Então, se você é uma dessas pessoas que está inchada de si mesmo, machucada com a igreja e acha que sua fé não mudou em nada, que a sua fé é suficiente para você, eu digo para você, você vai ser exortado. Você vai ser exortado com vara. Por Deus. Tá? Você quer que o Senhor chegue a você com amor? Ou você quer que o Senhor chegue a você com vara? Porque se Deus te ama, Ele te exorta. Se Deus te ama, Ele te junta de novo ao corpo de Cristo. Se Deus te ama, Ele vai fazer isso. Por quê? Porque nós somos corpo. Nós somos corpo de Cristo, ajustados, ligados. Esses somos nós. Sozinhos, nós não somos nada. Infelizmente, sozinhos não somos nada. Então, se você acha que você não depende dos irmãos, depende. Então, aqui nós vamos continuar a partir de amanhã, no capítulo 5, continua a exortação, mas já fica a palavra para você. Você é filho amado do Senhor. Ele ama você de tal forma
que se você precisar, Ele vai te exortar. Mas isso não significa que você não é amado. É o contrário. Significa que Ele te elegeu, que Ele te escolheu para fazer parte da igreja dele, do corpo dele. Amém? Deus seja louvado pela sua vida. Em nome de Jesus. Amém.